Marcelo Pereira já está aqui. Como é que fica o tempo hoje, Marcelo? Vamos lá, Cova. Bom, hoje começa o veranico para 3 regiões brasileiras. É mesmo? Exatamente. Pois é, gente. O veranico é um período de altas temperaturas durante estações frias como o outono. É de fato como se fosse o verão mesmo. Durante esse fenômeno, as temperaturas atingem um pico à tarde e à noite começa a esfriar de novo. Diferente do que ocorre numa onda de calor, que o ar quente predomina em praticamente todos os períodos de um dia. Dito isso, o que está acontecendo para que esse veranico entre em atividade hoje? É que esse bloqueio atmosférico aqui, essa alta pressão, que estava lá no sul do Brasil, está se deslocando em direção ao sudeste, deve estacionar por aqui pelo menos até sábado, e toda vez que um bloqueio desse estaciona, vocês sabem que não deixa formar nuvens. Se não formam-se as nuvens, não temos chuva. E se não temos nuvens e não temos chuva, esquenta porque o céu fica limpinho, o sol brilha, só que não tem nuvem para formar o cobertor, Cova. E o que acontece? A temperatura cai. Toda a temperatura acumulada na atmosfera à tarde, à noite não tem como segurar, essa temperatura vai indo embora. E aí vai esfriando. Perfeitamente entendido. Tá fácil. Muito bem explicado. Então tá bom. Ó, vamos abrir a janela aqui para São Paulo, mas vou deixar esse mapa aqui. Ó, dá para olhar no horizonte, Cova, temos um nevoeirozinho, tá vendo? Bem no horizonte. Esse é um pouquinho de poluição também, né? Também. Porque se não chove, a poluição aumenta. Boa. O ar fica mais sujo, né? Exatamente, Cova. Nós temos essa condição. Agora de manhã faz frio, tá? A previsão é de 15 graus aqui para São Paulo, agora cedinho, só que à tarde vamos aos 28 graus. E não tem a chuva, como eu falei. Por isso que essa névoa agora de manhã também é um pouco da umidade da madrugada, tá? Essa é a situação. Daqui a pouco a gente vai falar mais de veranico. Deixa eu falar um pouquinho de chuva agora também, porque nós temos ainda o corredor de umidade formado na região norte e um sistema de baixa pressão, olha, que se formou aqui na região do Paraguai e está formando muitas nuvens de chuva ali. Esse sistema de baixa pressão também está funcionando como uma engrenagem, trazendo a umidade lá de cima aqui para baixo. Por isso que hoje tem previsão de temporal para o Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha aqui no próximo mapa comigo, ó. Você vai ver, nós temos a região norte, mas o Rio Grande do Sul já começa a entrar também hoje em atenção por conta da chuva que vai se espalhando por lá. Esse ar quente e úmido descendo. É o que vem do Amazonas e de Roraima. Está descendo para o sul do Brasil. Bahia e Sergipe, principalmente no litoral, ainda pode pegar chuva forte, justamente por conta daquela frente fria que está preguiçosa e não quer sair dali do mar. Vamos dar uma olhadinha nas cidades com os maiores acumulados de chuva para hoje. Ó, nesse momento, Salvador e Aracaju, com acumulados de 40 milímetros, uma tarde relativamente abafada. Boa Vista, em Manaus, falando de região norte, com 30 e 20 milímetros e 31 graus, temperaturas bastante elevadas. Vamos abrir a janela para Salvador rapidamente? Olha Salvador como é que está agora, super encoberto, Cova. Olha só. Com bastante chuva ao longo do dia, tá? Vai ser assim, até que essa frente fria saia da costa ali. Ela está bem lenta, por isso que está bem úmido por aí e a chuva está persistindo. É preciso cuidado, tá bom, gente? E agora eu quero falar rapidamente na próxima tela que essa chuva que está caindo em Boa Vista e também em Manaus está fazendo com que os rios transbordem. É o que já aconteceu com o Rio com o Rio Negro, com os Solimões e também com o Purus. O Rio Amazonas não chegou ainda na cota de transbordo, mas está muito próximo disso. É a chuva concentrada na região norte do Brasil. E ainda vai chover mais e os rios estão em atenção total na região norte do Brasil. Quem diria, né? Rios que secaram e agora estão em situação de transbordo, Cova. Que coisa. Obrigado, Marcelo. Até daqui a pouquinho. Até mais. Marcelo já está aqui para responder a uma pergunta. Afinal, é outono ou verão? Boa, Cova, tem muita gente perguntando isso. Olha, mas é o seguinte, dá para falar que é um pouquinho dos dois. Fiquei em cima do muro, né? Não explica. Mas, vamos lá, gente. É porque a gente está entrando hoje num período mais quente e também seco. É chamado de veranico. Pois é, no comecinho do Hora 1 já comecei a dar uma passada nesse assunto. As temperaturas à noite
vão ficar frescas. E em alguns estados dá até para falar em noites frias. Só que também tem um outro problema em meio ao veranico. É que a qualidade do ar vai piorando por causa da falta de chuva. Pois bem, as temperaturas devem ficar entre 3 e 5 graus acima da média, de hoje até sábado, dia 10. Na área em vermelho, as temperaturas podem ficar até mais de 5 graus acima da média, que pegando todo o centro-norte do Rio Grande do Sul, entrando pelo interior de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, até o oeste de Mato Grosso do Sul. Na área em amarelo, que vem desde Mato Grosso, entra pelo estado de São Paulo e desce até o centro-sul do Rio Grande do Sul, região da Campanha Gaúcha, as temperaturas vão ficar de 3 a 5 acima da média, durante a tarde, porque à noite esfria. São Paulo e Rio de Janeiro, já a partir de hoje, terão uma amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima do dia e a máxima da tarde, até considerável. As duas capitais, com amplitude de 13 graus. São Paulo começando o dia com 15 e Rio de Janeiro com 17. À tarde, São Paulo deve marcar 28, Rio de Janeiro 30. E não chove em nenhuma das duas capitais. Tarde quente também em outras capitais do centro-sul do Brasil. Florianópolis com 26, Curitiba com 24, Campo Grande com 30, Goiânia com 29, Belo Horizonte com 25 e 28 em Vitória. No centro-norte, calorão e muita chuva. 32 em Rio Branco, 30 em Macapá, também em Fortaleza e 31 em Maceió. Se faz calor, esquenta, seca, e aí a gente tem o quê? Baixa umidade do ar. Pegando do interior de São Paulo, oeste de Minas, entra pelo sudoeste da Bahia, sul do Tocantins, Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul. Sem contar todo o estado de Goiás e o Distrito Federal, com umidade abaixo de 30%, também no sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Vou abrir a janela para Brasília, imagens ao vivo da capital federal. A câmera está bem fechada no Mané Garrincha. 17 graus, Cova, bem geladinho por lá. Não chove, 26 graus e a umidade do ar lá embaixo com 30%, Cová. Que coisa, hein? É, bem geladinho em Brasília agora de manhã. Muito bem. Marcelo chegando aqui com o nosso resumão do dia. Vamos lá, Cova, eu já volto, já abrindo direto a janela para Salvador. A gente estava vendo ali a Avenida Oceânica, né? Bem na beira-mar ali, ó como é que tá. Salvador, gente, eu quero continuar com essa imagem para alertar vocês. Ainda continua na área de temporais. Ao longo de todo o dia de hoje, a previsão é de mais 40 milímetros de chuva por aí. E por quê, gente? Aquela frente fria, chamada de frente fria estacionária, de fato, ainda está influenciando e muito na formação de áreas de instabilidades aí para vocês, tá? Especialmente na região do Recôncavo Baiano e partes do litoral. Também vale uma condição muito semelhante para você que está em Aracaju hoje. Portanto, é preciso cuidado. Dito isso, a gente fala também agora da falta de chuvas, na contramão disso, no centro-sul do Brasil. Tá? Você que está na região sul, sudeste e centro-oeste, atenção, porque essas regiões vão enfrentar tardes quentes e secas por conta de um bloqueio atmosférico que ganhou musculatura e começa a impedir a formação de nuvens. Se não tem nuvens, não tem possibilidade de chuva, diferente da Bahia e de Sergipe. É aí que entramos num período mais seco, com chuvas irregulares, que é aquela chuva que, quando cai, cai bem, mas bem isolada. E olha só o efeito desse bloqueio atmosférico aqui no nosso mapa, ó. Tudo amarelo. Do centro-norte do Rio Grande do Sul, chegando até o sudoeste da Bahia, entrando pelo sul do Tocantins, Mato Grosso, até o estado de Rondônia. Uma condição parecida também do centro-norte do Ceará ao Rio Grande do Norte. Olha o raiozinho aqui na Bahia, onde a chuva está apertando bastante. Hoje também chove bastante em partes do Amazonas, de Roraima, e pegando um pedacinho do Amapá e também hoje do Pará. Volta a chover também em partes do Rio Grande do Sul. A chuva começa a ganhar força. Tarde quente e com pouquíssima chuva hoje.
em duas capitais, Palmas, no norte, com 5 milímetros e 33 graus, Teresina, no nordeste, com 34 e 5 milímetros. Agora não chove nada por conta do efeito do bloqueio atmosférico, em Cuiabá, com 34 graus, e Porto Alegre ainda não pega chuva hoje, com 28 graus, e nadinha também de água. Lembra que eu disse, Cova, logo no comecinho do Hora 1, que esse veranico tinha relação com a chuva prevista para cair com força no Rio Grande do Sul? Vou explicar para vocês. Se nós temos um bloqueio no centro do país, ele começa a rodar no sentido anti-horário. Nós temos um corredor de umidade instalado ali em cima, já, ó, a Zecite, há meses, produzindo muita chuva para a região norte, onde também está muito quente. Esse bloqueio atmosférico funciona como uma engrenagem, trazendo o ar quente e úmido em direção ao Rio Grande do Sul. Mas por que não para o centro-oeste e também para o sudeste? Porque é uma tampa e ele só faz com que o vento fique mais rápido e ele desça em direção ao Rio Grande do Sul, porque é onde o bloqueio não tem influência nenhuma nesse momento. Portanto, a partir de amanhã, a Defesa Civil Gaúcha coloca todo o estado do Rio Grande do Sul em atenção por conta da chuva, com acumulados que podem pegar de 30 até 160 milímetros em áreas pontuais. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. É o alerta que vale de amanhã até o dia 9. Cova, tem bastante chuva para vir para lá. Temos que ficar atentos, hein? Exatamente. Obrigado, Marcelo. Então essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta terça-feira. Terça-feira com as temperaturas em elevação na região sul e sudeste. Hoje Curitiba alcança os 24, Florianópolis os 26, Belo Horizonte os 25, Vitória os 28, São Paulo também os 28, Rio de Janeiro já deve alcançar os 30, Goiânia 29, Campo Grande também pode alcançar os 30 graus hoje, e já na região nordeste e norte, calor, tempo abafado, apesar da chuva. Rio Branco deve alcançar os 32, Fortaleza e Macapá deve alcançar os 30 e Maceió deve alcançar os 31 graus hoje. Nesta terça-feira, os temporais ainda se concentram na região norte e nordeste. Na região norte deve pegar áreas do Amazonas e todo o estado de Roraima. Já do nordeste continua atingindo a área litorânea da Bahia e de Sergipe. Esses temporais podem ser acompanhados de chuva volumosa, alagamentos, ventos fortes e raios. Hoje, Salvador e Aracaju devem ser as duas capitais mais chuvosas. Tem previsão de cerca de 40 milímetros de chuva para hoje. Já na região norte, Boa Vista, com previsão de cerca de 30 milímetros. E Manaus, com cerca de previsão de 20 milímetros de chuva. Então é isso. Se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo na cidade onde você mora. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.